Nós tivemos o seu sustento, o seu cuidado, a sua proteção, o seu livramento, Pai. Nós te agradecemos pela graça derramada sobre as nossas vidas. E nessa manhã o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Pai. O Senhor também fale nos nossos corações, que a gente saia daqui diferentes, transformados pela tua palavra, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Vamos ler? E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, esse é um texto conhecido, né? A gente já ouviu várias vezes explicações sobre eles. E aqui Jesus é questionado por um jovem que não é identificado. E o jovem pergunta: Mas o que eu preciso fazer para alcançar a vida? E aí Jesus começa a responder, né? E aí ele fala: Guarda os mandamentos. E aí o jovem: Mas eu já guardo. Então a gente entende que era um jovem praticante das leis, né? Que guardavam as leis, que conhecia as leis. E Jesus responde: Ótimo. Então, abre mão de tudo que tem e siga. E aí a gente vê que tem um problema. O jovem teve uma dificuldade de aceitar essa palavra que Jesus disse para ele. A gente não tem mais informações sobre esse jovem. A gente não sabe se em algum momento depois os olhos dele foram abertos e ele entendeu a preciosidade da palavra de Cristo, ou se realmente ele não entendeu e abriu mão disso, né? E se entristeceu, se afastou de Cristo. Mas o fato é que essa mensagem nos traz. E aí a gente precisa pensar no que tem dominado o nosso coração, o que tem sido o centro da nossa vida. Às vezes nós também entendemos com muita facilidade a palavra. A letra está muito clara, a gente entende o que precisa ser feito, a gente entende quais são os valores que Cristo traz para a gente segue, pratica, mas o que de fato tem reinado no nosso coração? Esse jovem aqui revela que, apesar de ele ser uma pessoa que guardava e praticava as palavras, outra coisa estava reinando no coração dele. Ele estava deixando com que outra coisa fosse Deus da vida dele. Ontem na célula a gente fez uma leitura de um texto que eu também li durante essa semana, lá no capítulo 1 de Eclesiastes. E lá, o escritor do texto descreve como que as coisas dessa vida são pura vaidade e são muito supérfluas, como tudo passa, como tudo é muito passageiro. Coisas que às vezes a gente dá muita importância. O trabalho, os nossos bens, onde nós estudamos, enfim, todas essas especialidades que são muito importantes na nossa vida aqui, que tem muito valor para a nossa vida aqui, são muito supérfluas. E tudo isso passa, e tudo isso acaba, e que nada disso traz o verdadeiro sentido da vida. E que se basear nessas coisas, basear o sentido da vida nessas coisas é uma coisa. E eu lendo esses dois textos e fazendo essa reflexão, pensando como esse jovem não tinha entendido isso. Ele achava e acreditava que aquilo que ele tinha, as coisas que ele possuía, é que estava ali o sentido da vida dele, é que estava ali a felicidade dele. Por isso a dificuldade de deixar, de seguir o conselho de Jesus, de vender tudo e seguir a Cristo. E nós também
também corremos esse risco. Nós vivemos num mundo onde outras coisas são sempre mais valorizadas do que a mensagem do Evangelho. O ter, o ser, o aparecer, sempre é colocado para a gente como uma coisa muito importante. E a gente precisa tomar cuidado com isso, para que essas coisas não dominem o nosso coração. A gente pensar um pouco e se colocar no lugar desse jovem, se a gente também teria condições de abandonar todas as coisas para seguir a Cristo, para viver o propósito. Será que a gente teria essa condição de fazer isso? E se a gente percebe ou entende que existe uma dificuldade, a gente precisa vigiar com aquilo que tem reinado no nosso coração. Porque todas essas coisas, como diz lá em Eclesiastes, passam, elas acabam. Elas não trazem o real sentido da vida que a gente precisa e que só existe em Cristo. A satisfação das nossas necessidades, a satisfação do nosso coração só existe em Cristo. E nós precisamos entender isso e meditar nisso para que outras coisas não entrem na nossa visão, atrapalhando o que a gente tem. Que a gente não comece a buscar outras coisas com mais desejo, com mais vontade, do que a gente busca o propósito do Senhor para as nossas vidas. De nada adianta o que a gente tem, onde a gente está, o que a gente faz, se não for para viver o propósito do Senhor. Então, de nada adianta o seu trabalho, a sua casa, a sua família, se não for para viver o propósito. Se não for para fazer aquilo que Cristo quer que a gente faça onde a gente está. Que a gente não tenha dificuldade de colocar essas coisas como Senhor, no lugar do Senhor nos dá. Porque senão a gente vai experimentar a tristeza e a angústia que o autor de Eclesiastes descreve. De que nada sustenta, de que nada compensa, de que nada satisfaz. O Senhor nos ajude a entender isso, a perceber isso todos os dias da nossa vida. Que esse entendimento não saia do nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, grandioso Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e às vezes nos deixamos levar por coisas que não são a verdade, que não são aquilo que de fato precisamos, aquilo que de fato necessitamos para viver, que é a Tua presença, Senhor, o Teu caminho, a Tua direção, a Tua palavra. Nos ajude a nos satisfazer nela, quebrando o nosso coração, nos dá a visão necessária, nos ajude a entender, Senhor, que somos tão pequenos, que as questões daqui são tão pequenas, diante de quem Tu és e da vida que o Senhor nos oferece. Nos ajude a cada dia mais a perceber isso, a entender por que estamos aqui, o que perseguimos e o que buscamos, o que de fato é o centro da nossa vida. O Senhor seja o centro da nossa vida, Senhor, em todas as áreas, quebrando o nosso coração todos os dias, mas para que a gente entenda isso, que a gente viva de acordo com essa verdade. Essa oração que fazemos, ó Deus, te entregamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que bom nós estarmos juntos, né? Nessa manhã, podemos estudar a palavra do Senhor, né? E podemos também orar e interceder por aqueles que estão passando por lutas, né? Dificuldades. Então nós queremos dar oportunidade agora para os pedidos de oração, para a gente orar e a igreja continuar orando, né? Então vamos começar daqui. A Lali, que sempre tem um pacotinho, né, Lali? Então, mais alguém? Está? Leque? Não sei se o senhor conhece o pastor Marcelo Tavares, perdeu o pai uma semana agora. Ele um AVC e teve morte cerebral. Vou orar pela família dele. Qual é essa? Então, Vanessa? Pelos pais. Maninha? Mais alguém? Nilza? A mãe, Dona Helena. Leda?
Mais? Senadora Carmélia. Vitória? Seu pai. Isso. Aqui, Beto? Yes. Família. Tereza? Kiko? Viu? Minha mãe. Tem mais pedido? Saúde. Oi? Olhando pela família do Ricardo, nós fomos essa semana, assim, é muito difícil. Então, assim, se a casa de menino, ele fala que ela fala que ela quer ver uma ideia, ela está disponível de criança, porque Deus pode me dar uma força. Bora, né? Tereza? Vamos continuar orando pelos idosos, né? Então, depois está a Dona Carmélia, né? Vamos orar. Seu Museu, Dona Adelaide, Dona Gui, a avó, né? Tem. Dona Nina. Mas tem mais pedidos? Não? Então vamos orar. E logo depois da oração nós vamos separar para o estudo, tá? Então vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te louvar, Senhor, pela oportunidade, o privilégio, Senhor, de reunir como igreja, Senhor, em teu nome, para estudar a tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor, ó Deus, e viver esse momento de comunhão aqui, Senhor, com nossos irmãos. Queremos te agradecer, Senhor, que estás presente aqui, Pai, a tua presença que torna a nossa reunião significativa, Senhor, e diferente das demais, Pai. Nós queremos pedir ao Deus que, então, nessa hora, Senhor, ouça o clamor do teu povo, Senhor, os pedidos que foram apresentados aqui, e o Senhor esteja visitando, Pai, com graça, com misericórdia, com poder, ó Deus, a vida de cada pessoa que foi mencionada aqui, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado também, Senhor, pelas promessas que temos na tua palavra, Senhor, e que todas as coisas, Pai, são possíveis para o Senhor. Que o Senhor vê, ó Deus, e ouve, Pai, a oração do teu povo, e que o Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo que nós pensamos e pedimos. Então, ó Deus, colocamos a vida desses irmãos nas tuas mãos, clamamos por eles, ó Deus, por cura, libertação, Senhor, consolo, conforto, amparo do Senhor na vida de cada um desses irmãos. E obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, Senhor, tanto físico como espiritual. Te agradecemos, Pai, te louvamos e pedimos a tua bênção nessa manhã. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos nos separar para o estudo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 6. Nós continuaremos o nosso estudo. Apocalipse, capítulo número 6. Nós vamos ler o texto de novo para nos ambientarmos, né, no nosso estudo. Então, todo o capítulo 6 diz assim: o título é O Cordeiro Abre os Selos. Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E eis, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo,
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O céu se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos. Irmãos, nós estamos estudando o Apocalipse, e nós dissemos para os irmãos que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, 7 sessões paralelas, onde a história é iniciada com o início da igreja. Então, toda a história se passa no período em que a igreja é formada até a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o fim do mundo, né? E o novo céu e nova terra. Esse período todo que compreende desde o nascimento de Cristo, o nascimento da igreja, até a sua segunda vinda e o julgamento final, ele está dividido aqui no livro de Apocalipse em 7 sessões. Então o autor ele inicia contando a história e termina com um juízo. E aí ele reinicia a história na outra sessão, termina com o juízo. E assim vai 7 vezes, então sucessivamente 7 vezes. Por isso que os irmãos verão que no meio do livro, de repente tem um juízo, e depois logo em seguida começa de novo a história. Então é porque o autor, ao escrever, ele foi escrevendo em 7 sessões. Nós já falamos aqui que o número 7 ele tem um simbolismo muito forte, né? E é o simbolismo da perfeição, da completude, né? Então é um livro completo, um livro que conta a história completa do povo de Deus e da volta do Cordeiro, né? de Cristo, e o novo céu e a nova terra preparados para aqueles que creem e andam com o Senhor. Assim, então, nós não podemos olhar para o livro de Apocalipse como uma história que fosse contada do princípio e encerrasse no final. Não, nós estamos contando, e por isso é que os irmãos verão que o autor vai acrescentando em cada sessão dessa elementos novos que não tinham na sessão anterior. E isso é um dos motivos da dificuldade de interpretar o Apocalipse, porque se fosse vendo a história num corrente até o final, aí parece que não faz sentido, mas quando a gente olha dessa forma, a gente entende o sentido dela. Então a primeira sessão foi do primeiro capítulo até o capítulo 3, e agora do capítulo 3 até o final do capítulo 6, que encerra hoje, a segunda sessão. E aí nós vimos então que no capítulo 4 a cena começou com João sendo levado para o céu. Havia uma porta aberta e ele viu o trono, viu aquele que estava sentado no trono e todo o céu ali preparado para um evento que iria acontecer. Esse evento era o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono.
E esse livro estava selado com 7 selos. Aqui agora, até no capítulo 6, 6 selos serão abertos, né? Os selos, irmãos, eram que lacravam o livro, que não permitia que o livro fosse aberto. Então, para que a história da humanidade que estava no livro, ela fosse descoberta, entendida, era necessário primeiro que alguém fosse achado digno de abrir o livro, de tomar o livro. E esse que foi achado digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e aí então começa a abrir o livro. E aí, para abrir o livro, tem que quebrar os selos, encerrar os selos. E aí, quando cada selo é aberto, acontece um evento. E aí, esse evento somado, todos, vai chegar até o fim. Mas ainda não é toda a história. Então, está acontecendo fatos da história, mas não é toda a história contada. Por isso, cada selo que é aberto, acontece alguma coisa, né? E nós vimos então que quando abriu o primeiro selo, apareceu um cavaleiro, um cavalo branco, e nós definimos aqui que esse cavaleiro é Jesus, porque ele, todas as indicações de um cavaleiro montado num cavalo branco era do Senhor Jesus, no livro de Apocalipse. Ele tinha uma coroa na cabeça, e ele tinha uma espada na mão, e ele saiu vencendo para vencer. A partir daí agora, cada cavaleiro que apareceu traz consigo um evento da história da humanidade, mas ainda tudo isso está ligado primeiramente à igreja, depois é que vai para o restante da humanidade. Então pense os irmãos aqui comigo, que antes que venha o juízo de Deus, é necessário primeiro que venha a tribulação sobre a igreja. Então quem vai passar pela grande tribulação? É a igreja. A grande tribulação, irmãos, ela tem alguns objetivos. O primeiro deles é separar o joio do trigo. A grande tribulação, ela vem para fazer o crente posicionar. Aquele que é crente mesmo de verdade, ele vai suportar a tribulação, vai passar pela grande tribulação, e alguns deles serão mártires, morrerão na grande tribulação, né? E nós vimos isso aqui, tem isso aqui na figura. O outro objetivo da grande tribulação é para que o mundo exerça um poder grande sobre a igreja, para que o juízo seja aumentado sobre os ímpios. Então Paulo falou assim, que quando o ímpio faz alguma coisa e Deus não pune por aquilo de errado que ele está fazendo, não é que Deus está fazendo vista grossas às ações dos ímpios, não, é porque Deus está amontoando juízo sobre juízo na cabeça desses homens, para que quando chegar o final, então Deus vai agir sobre eles. Eu queria dar uma pausa aqui para falar algo muito interessante para os irmãos, que eu vou pregar sobre isso na igreja, né? Mas eu queria só dar uma palavrinha sobre isso, porque às vezes você olha no Velho Testamento, irmãos, e você vê Deus punindo o pecado de forma assim, instantânea, não é? Deus punindo, Deus castigando, né? E aí a gente tem a tendência de querer formular uma ação de Deus, nós estabelecermos um comportamento de Deus com respeito ao pecado. E aí parece que a coisa não está combinando, porque no Velho Testamento o homem fazia umas coisas erradas e Deus punia de imediato. E hoje os homens estão fazendo as coisas erradas e parece que Deus não está fazendo nada. Não é verdade? Aí parece assim que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento são deuses diferentes. Um é punitivo, castigador, severo, e o outro no Novo Testamento é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Não, irmãos, é porque todo o Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. No Velho Testamento, toda vez que Deus punia o pecado, Deus estava dizendo, anunciando que haverá um dia em que o Senhor irá punir o pecado de todo homem, de todo ímpio. Então, todos os juízos de Deus no Velho Testamento não era Deus dando uma satisfação ao pecado,
mas era Deus apontando para o grande dia. Então veja, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, né? O julgamento do Senhor sobre os povos ímpios que perseguiam Israel, né? A libertação do Egito, todos esses eventos onde o juízo de Deus foi aplicado, não era Deus satisfazendo sua justiça sobre o pecado dos homens, mas era Deus apontando para o grande dia do juízo. Até porque esses povos ainda sofrerão juízo. Sim, todos eles. Todos eles. Então, na verdade, quando aquilo acontecia, Deus estava mostrando assim, que tanto a libertação do povo de Deus, o livramento do povo de Deus, como o castigo de Deus sobre o ímpio, estava apontando para o grande dia que o Apocalipse vai revelar. Entenderam? É justamente por isso, irmãos, que às vezes o ímpio faz a coisa escapa. O escritor de Malaquias, ele se inquietou, o escritor de Malaquias. Ele virou e falou assim: nós reputávamos por felizes os ímpios, porque eles tentam a Deus e escapam. Os soberbos, né, eles fazem as coisas e não acontece nada, né? E aí chegar a perguntar assim: então de que vale a gente ser crente? Asaf fala isso. Salmista, né? Então, de que vale então a gente ser crente? Se a gente está vivendo uma vida de privação, de luta, de perseverança e tudo, e o outro lá não está fazendo nada e está indo de boa, né? Então, mas isso não vale a pena, entendeu a pergunta? Aí Deus diz assim: não, calma. Lá no finalzinho do livro de Malaquias fala: calma, haverá um dia em que eu vou mostrar a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus não está fazendo agora, irmãos, é porque há um dia em que Deus irá fazer. Por enquanto, irmãos, nós estamos vivendo um período que Jesus chamou do ano aceitável do Senhor, que lá em Isaías 61 foi anunciado, mas o dia da vingança do nosso Deus ainda virá. Vocês já notaram a diferença dos dois textos, de Isaías 61 e de Mateus 4, ou de Lucas 4? Quando Jesus estava lá na sinagoga, né, na Galileia, quando Jesus abre o livro para ler, lembra? Jesus abriu o livro e estava escrito o texto de Isaías 61. E aí ele leu: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, tal. E aí Jesus leu, e Jesus leu até no texto de Isaías, até onde diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou ali. Jesus não completou o texto, ele parou nessa citação. Se você comparar os dois textos, você verá isso. Quando ele parou nessa citação dizendo: e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele devolveu o livro para o assistente e diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por que Jesus parou? Por que Jesus não completou o texto dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus? Porque o dia da vingança do nosso Deus ainda virá. Por enquanto, nós estamos nesse ano aceitável do Senhor. Agora, por isso, a igreja precisa sofrer. E Jesus falou que nós passaríamos por tribulação, por perseguição, por lutas, por dificuldades, né? E seriam perseguidos por causa do seu nome. Tudo isso está na grande tribulação que a igreja vai passar. E aí, então, depois virá o fim. Então, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, então começa a tribulação. Observa aí. Primeira coisa que ele abriu o segundo selo, apareceu um cavalo. E esse cavalo era um cavalo vermelho. E o cavalo vermelho é o cavalo da perseguição. Lembra? Porque Satanás, irmãos, é o dragão vermelho. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3, diz que ele é o dragão vermelho. Não tem nenhum simbolismo aí com a China, viu? Mas é verdade. Mas vai que, né? Onde é que fala que ele é o dragão vermelho? 12:3. Apocalipse 12:3 fala que Satanás é o dragão vermelho. Então o cavalo que vem é vermelho por quê? Porque é o cavalo da perseguição, da tribulação que a igreja vai sofrer. E aí então a descrição aí no texto da perseguição, das pessoas sendo mortas por causa do Evangelho, da luta da igreja
com a presença do dragão e do cavalo aí vermelho do mundo, para poder perseguir a igreja e matar aqueles que são servos de Deus e aqueles todos que se posicionavam como servos de Deus. Então era para perseguir e matar. Aí vem o segundo cavalo, o terceiro cavalo, digo. E aí esse cavalo agora é o negro. E aí o cavalo negro é o cavalo da fome. Olha aí, é o cavalo que vem trazer a fome. Porque quando vem a perseguição, logo em seguida vem a fome. Então, os crentes eram espoliados dos seus bens, tinham que fugir, né? Aí perdiam tudo, não podiam aparecer, às vezes estavam em cavernas, escondidos em cavernas. Irmãos, a primeira igreja da primeira era, né? da igreja do primeiro século, muitos deles se reuniam debaixo das árvores, nas cavernas, né, em lugares remotos, nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, para poder servir a Deus, porque estavam impedidos de servir a Deus. E uma casa que revelava ser cristã, essa casa era perseguida, os membros eram mortos, os bens eram tomados, e aí então a perseguição trazia fome. E aí o cavalo vem justamente para trazer a fome. E olha, e aí conta o texto aqui que uma medida de trigo, que era 1 litro de trigo, era vendido por 1 denário, por um dia de serviço do trabalhador, né? E aí a cevada, irmãos, que era um alimento que era dado para os animais, era vendido por 3 medidas, que aí a família podia comer a cevada no lugar do trigo. Então era o simbolismo é que a família que não tinha dinheiro para comprar o trigo para comer, ela tinha que então comprar agora a ração de animal para comer, porque não tinha como comer. Então é a fome, a escassez. Mas notem, irmãos, que isso tudo é para a igreja. Para a igreja. E notem que o anjo disse assim: mas não danifiques nem o azeite nem o vinho, porque azeite e vinho era de nobres. E quem eram os nobres que estavam nessa época da perseguição? É justamente os ímpios. Então a fome, a escassez, ela ia atingir quem? O crente. Então a perseguição, ela vem sobre o crente e traz a fome na vida do crente. E o ímpio que estava lá de boa, né? Não estava sendo perseguido, ele podia comer azeite e podia beber o vinho. Então as coisas mais chiques, né? As coisas mais caras, melhores, estavam na mão dos ricos, que eram os poderosos, que não estavam sendo perseguidos, né? E aí eles viveriam então na bonança, na riqueza, enquanto a igreja estava passando pela escassez, porque o cavalo negro chegou, e com ele chegou a fome. Aí vem o quarto cavalo, é o cavalo amarelo, e esse cavalo agora vem para trazer a morte. Então primeiro vem a perseguição, vem a fome, e depois vem a morte. Mas notem também, irmãos, que a morte aí, ela não atinge todos. É 1/4 parte da terra. Então, nós não sabemos o número, não é? Mas sabemos que foi limitado aos crentes. Por isso, irmãos, a morte alcança 1/4 parte da terra. Porque aqui não é a morte por juízo, é a morte por perseguição. Quando vier a morte por juízo, é que vai alcançar a terra toda. Mas agora não. A morte que está vindo aqui é a morte pela perseguição. Por isso é 1/4 parte da terra só. Então há um número, né, limitado daqueles que irão morrer, né, por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Senhor Jesus. E aqui então o autor fala sobre a visão do que estava acontecendo aqui na terra quando os selos estão sendo abertos. Aí agora então abre o quinto selo. Quando abre o quinto selo, irmãos, se os irmãos observarem aí, a cena muda, né? Quando abriu o quinto selo, aí a cena da terra volta para o céu. Então acompanhe comigo aí. 9. Versículo 9, né? Então vamos ler aí no versículo 9.
Só um minutinho. Então, no quinto selo, de 9 a 11, aí diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Lembra? Olha, ele estava vendo a cena acontecendo aonde? Na terra. A fome, a perseguição, a fome, a morte, tudo estava acontecendo na terra. Agora ele volta para o céu, o olhar. Aí ele diz assim: vi debaixo do altar. Qual altar, irmãos? O altar onde estava o trono. Então a cena voltou lá para o céu, onde ele estava vendo o trono e o cordeiro abrindo os selos, certo? Então o cordeiro abriu o selo, ele via o acontecimento na terra. Agora, quando abriu o quinto selo, ele volta o olhar para o que estava lá no céu. E o que ele vê lá no céu, irmãos? Diz o texto aqui, que ele vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Veja, irmãos, por que eles estavam sendo mortos? Então, eles não estavam sendo mortos por coisas erradas que eles fizeram. Eles não estavam sendo mortos por causa dos seus pecados. Eles estavam sendo mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantiveram. Eles continuaram crendo mesmo em face da morte. Lá no capítulo mais adiante, acredito que é no capítulo 12, ele fala que viu esses que estavam vindo e eles estavam de vestiduras brancas. E aí ele perguntou: Senhor, quem são esses que estão vindo de vestiduras brancas? E de onde vêm? Aí ele diz assim: são aqueles que estavam na grande tribulação, e eles estão vestidos de vestiduras brancas porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por que eles se encontram diante do altar? E diz assim: porque eles, mesmo diante da morte, eles não negaram o meu nome. Então, irmãos, a conexão aqui é feita porque esses que estão vindo de vestiduras brancas são os que estão agora diante do altar. E eles foram mortos por causa da palavra, por causa do testemunho que deram, que mesmo diante da perseguição, da fome e da morte, eles não negaram o Senhor Jesus. E aí João, então, quando vê esses que estão ali diante, e vê o que eles estão justamente testemunhando diante do Senhor com a vida, porque eles estão mortos fisicamente, mas eles estão vivos na presença do Senhor, e eles são testemunhas vivas daqueles que passaram pela tribulação e morreram. E aí João então vê que eles clamam diante de Deus. Olha que coisa interessante, diz aqui: clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Irmãos, aqui há uma perfeita ligação com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse quando Paulo perseguia a igreja. Quando Paulo perseguia a igreja e o Senhor apareceu para ele na estrada de Damasco, o Senhor perguntou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe por quê, irmãos? Porque toda perseguição que o crente sofre, ele a sofre por causa de Cristo e sofrendo por causa de Cristo. Então ele está perseguindo e sofrendo, fazendo sofrer o próprio Cristo, porque ele é corpo de Cristo, ele é a igreja de Cristo. Quando diz por que me persegues, Jesus está dizendo assim: ó, todo sofrimento que um cristão passa por minha causa, por causa do meu nome, eu estou sendo perseguido e sofrendo. Irmãos, essa foi uma palavra também dita por Jesus Cristo nas bem-aventuranças, quando Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos maltratarem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e rejubilai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que houveram antes de nós, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Todo cristão, irmãos, que sofre pelo nome de Cristo, é glória para o Senhor. Mas olha o que eles pedem. Eles dizem assim: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, quando é que virá o fim? Quando é que virá o juízo sobre o povo? Eles estavam ansiando pelo momento
em que Cristo viria para exercer o seu juízo sobre os ímpios. E aí eles clamam dizendo: até quando, Senhor? E olha, irmãos, eles não estão clamando por uma questão de justiça pessoal, mas eles estão clamando pelo nome de Cristo, porque eles morreram pelo nome de Cristo. E quando eles pedem para o Senhor vingar, é vingar o sangue deles por causa do nome de Cristo, da glória de Cristo. E aí então é uma vindicação da justiça divina sobre a igreja, sobre o sofrimento que a igreja está passando. E a alma desses fiéis, irmãos, eles recebem uma vestidura branca, porque eles viveram em retidão, e eles foram lavados no sangue do Cordeiro, e é uma veste de santidade, de alegria. E aqui está a bem-aventurança no céu, irmãos, né? Porque quando o crente morre pelo nome de Cristo, né, ele é bem-aventurado, ele é feliz. A palavra de Deus diz bem-aventurado aqui em Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Mas olha a resposta do Senhor para eles. Ele diz assim: foi-lhes dito que repousasse mais um pouco. E aqui, irmãos, cabe a gente explicar. Quando diz repousar, não quer dizer dormir. O crente não está dormindo, né? Razão porque eles estão clamando diante do altar. Então, se as almas estivessem dormindo, elas não estavam clamando. Elas estão clamando e dizendo: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue? Então, eles estão vivos. Repousar aqui, irmãos, significa aguardar mais um pouco, descansar mais um pouco no Senhor, porque eles foram perseguidos, sofreram, fatigaram por causa do nome de Cristo. Agora eles estão num descanso, e nesse descanso que eles estão gozando agora, é o descanso em que será interrompido com o julgamento final. Então, por isso ele está dizendo assim: repouse mais um pouco, descanse mais um pouco. Até quando? Olha que coisa interessante, irmãos. Até que se complete um número. Não é o número dos salvos, irmãos, porque esses que estão lá no céu e estão clamando foram os que foram mortos pela perseguição, os mártires. E diz: até que se completem o número dos que hão de ser mortos. Então, irmãos, aqui o número de salvos é de milhões. Lembra que ele viu lá no altar, diante do altar, o número deles louvando e cantando a Deus? Ele viu todos os salvos diante do altar louvando ao Senhor. Agora aqui a cena, ele está vendo só os mártires. As almas que estão diante do altar são as almas daqueles que morreram pela perseguição. E há um número definido desses que irão morrer pela perseguição. Nem todos irão morrer, irmãos, na grande tribulação. Nem todos morrerão pela perseguição. Muitos cristãos já morreram sem ser pela perseguição. Morreram, descansaram em Cristo, né? Foram recolhidos para a eternidade sem ser pela perseguição. Foram por enfermidades, foi por acidente, foi por vários motivos. Mas esses aqui, irmãos, que estavam diante do altar, são as almas daqueles que foram mortos pela perseguição. E há um número deles. Ele diz assim: é preciso que se completem o número. Então, Deus estabeleceu na sua soberania que um número X de crentes irão morrer pela perseguição. Então, não sei se somos nós, irmãos, que vamos completar esse número, mas Deus sabe o número certo, assim como Deus sabe o número dos seus escolhidos. E aqui não nos é revelado o número deles, mas é nos revelado que haverá um número em que há de ser completado esse número. E esse número completo, quando esse número for completo, então virá o juízo. Enquanto não completar esse número, o juízo final não virá, mas ele virá assim que completar o número desses que hão de ser mortos por causa do Evangelho, do testemunho do Senhor. E aí, irmãos, note que logo em seguida a visão de João aqui, né, que ele foi dado a eles que eles aguardassem mais um pouco, até que o número fosse completo aqui dos mártires. Aí então o Cordeiro abre o sexto selo, e ao abrir o sexto selo, irmãos, agora sim, aí a igreja é colocada de lado, porque o número completou,
Então agora, na visão, o número dos salvos e dos mártires já completou, dos mártires completou, e agora então o juízo vai sobre os ímpios. Então é a primeira vez agora em que o juízo é descrito. E aí, notem, irmãos, que ele começa falando que como o clamor chegou, né, ele já estabeleceu, o juízo agora vem em resposta a esse clamor. E o juízo agora chega abalando, irmãos, o mundo. Do versículo 12 em diante, os irmãos vão ver que os poderes do céu são abalados, os poderes da terra são abalados, os homens entram em polvorosa, o mundo então entra num caos, porque o juízo de Deus vai começar. Mas notem que não foi ainda aplicado o juízo, é só a presença do juiz. Veja, os homens entram nesse pavor, nesse desespero, né? Não porque eles estivessem já sofrendo o juízo, mas é porque eles estão contemplando a face do Deus Todo-Poderoso e de Cristo, do Cordeiro. Então, só de contemplar a face e só ver a face do juízo de Deus, os homens entram em desespero, os ímpios entram em desespero. E aí, a chegada, a presença do juiz, a chegada do juiz é antecedida por eventos. Notem os eventos aí. Antes que o Senhor apareça, o juiz, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro apareçam para julgar os ímpios, aí então, antes que aconteça isso, os céus e a terra começam a abalar. Olhem as coisas que acontecem aí. Veja, o sol, a lua, né, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas. Então tudo começa a mexer, irmãos. O universo começa a se movimentar com a chegada do Todo-Poderoso, do Juiz eterno. E irmãos, veja que nessa hora a igreja está livre. A igreja, mas não tem igreja na terra. Não, já não está mais aqui, né? A igreja já foi tomada, embora essa história da igreja ser tomada, ela vai ser contada mais para o final, repetido mais no final. Mas agora ele já começa a descrever a presença do juiz todo-poderoso na terra. E aí veja, os céus, o sol escurece, a lua perde a sua claridade, as estrelas caem da terra. Então veja, irmãos, que bagunça que virou tudo, né? As ilhas se movem, os montes se movem. E olha o que os homens fazem, irmãos. Só de saber que eles vão enfrentar o juízo, olha o que acontece. Diz aqui que verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós. Para quê, irmãos? Para escondê-los da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Isso eu falo que a igreja já não está em ação, né? Sim. Mas aí é aquele arrebatamento. Sim, aí a igreja já vai estar arrematada nesse momento aqui. Então isso vai acontecer. Vai acontecer. Porém, veja, o selo anunciou a presença do juiz, mas ainda não anunciou o juízo. Ainda não houve Aconteceu ainda o juízo, vai haver um grande juízo, e aí lá mais para o final do Apocalipse ele vai voltar a história. Está vendo por que são 7 sessões? Então ele vai voltar a história, e quando ele for contar de novo essa parte da história aqui, aí sim, aí já vai ser o julgamento, e aí os ímpios vão sofrer aquilo que eles fizeram. Mas aí quem não foi os justos que não foram mortos, vai ser arrebatado. Sim, transformado, aí já haverá. Aquilo só anunciou, irmãos, mas aí haverá ressurreição, tudo aquilo. A ressurreição, a igreja sendo encontrar com Cristo nos ares, e aí o juízo de Deus vai aplicar sobre a terra. Mas por hora, irmãos, João está vendo aqui só o anúncio da presença do juiz sobre a terra. Causou esse alvoroço. E já causou essa bagunça toda. É interessante, irmãos, quando o maior inimigo do homem, com certeza, é a morte, não é? O maior temor do homem é a morte.
Agora, quando o homem está diante de uma situação que a morte é o livramento, né? Imagina que terror que é isso, irmãos. Eles pedirem que os montes caiam sobre eles para escondê-los, né? Porque nem a morte pode livrá-los. Estão entendendo, irmãos? A situação é tão terrível e caótica que eles estão pedindo assim: olha, escondam-nos, né? Nos coloquem numa posição em que nós não olhemos para a face daquele que é o Todo-Poderoso e o juízo de toda a terra. Irmãos, esse dia será um grande e terrível dia. E o juízo virá, irmãos, e o livro do Apocalipse vai revelar isso, né? Enquanto isso, irmãos, o clamor da igreja foi, daqueles que estavam lá no céu, das almas dos justos no céu, foi: Senhor, até quando? Ele disse assim: aguarde um pouquinho que o juízo virá. E aí ele mostra como será o juízo. Ele diz assim: ó, o juízo começa com a presença do juiz na terra. Olha que coisa terrível, né? E a gente saber, que coisa gloriosa é saber que nós cristãos, né, estaremos na presença do Senhor. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que nos está proposta e aguardada, né, revelada nos céus. Por isso, irmãos, todo sofrimento que o cristão passa aqui na terra não pode nem imaginar comparar com aquilo que o ímpio vai sofrer na volta do Senhor Jesus. Esse processo de perseguição, apesar da grande tribulação falar do fim, é um processo que vem desde a fundação da igreja. Desde o A início da igreja foi perseguida intensamente lá atrás. Nós temos países hoje que perseguem a igreja intensamente. Até hoje, né? Em todo o tempo da igreja houve perseguição e morte. E no final dos tempos, a igreja como um todo, no mundo todo, sofrerá essa perseguição. Sim, porque até agora é a tribulação, né? A perseguição. No final, quando for aproximando o final, aí virá a grande tribulação. Por enquanto a igreja está passando pela tribulação. Quando chegar ao final, aí a igreja passará pela grande tribulação. E aí, irmãos, todo crente passará. Todo. E o senhor falou que isso tem a ver com a separação de posicionamentos. Isso. Né? Posicionamento então é uma forma do de separar o joio do trigo. Lembra que Jesus, é assustador, gente. lembra que Jesus falou assim, que os anjos virão e ele vai separar o joio do trigo, porque para não correr o risco do trigo ir junto com o joio, né? Então, a perseguição e a tribulação é uma forma dos anjos estar separando. Esses são meus. Esses que estão passando são meus. Esses que estão sofrendo são os meus. E aí, e quem não é, meu irmão? Quem não é vai pular fora. E aí, nesse dia, será revelado quem não é. E aqueles que são vão passar pela grande tribulação. Todo crente enfrentará a grande tribulação. Quem estiver vivo nesse período vai enfrentar a grande tribulação. Portanto, irmãos, se o crente hoje sofre, é uma leve e momentânea tribulação. Certeza. Tudo isso que nós passamos hoje é pouco a se comparar aquilo que nós vamos passar se nós estivermos vivos até o dia. Mas aqueles que passarem pela grande tribulação serão vestidos com vestiduras brancas, porque eles serão um tesouro escolhido por Deus. Deus que escolheu que eles passassem e não negassem o nome do Senhor, mesmo em face da morte. Quando foi dito, escolha, você vai servir. Eu queria terminar aqui, irmãos, falando sobre, contando, eu já contei essa história uma vez, mas eu quero contar essa história novamente, sobre Policarpo, que foi um dos últimos discípulos do Senhor Jesus que conviveu com os apóstolos. Então, Policarpo viveu por volta do final do primeiro século e início do segundo século. Ele era discípulo de João, que escreveu aqui. A história conta que o imperador romano descobriu que Policarpo era um discípulo de João. João tinha sido preso lá na ilha, e aí então resolveu perseguir e colocar
Policarpo diante de prova, né? E aí mandou que armasse na praça uma grande fogueira para queimar Policarpo, né, lá nessa fogueira. E diz que mandou uma comitiva de guardas na casa de Policarpo. E quando chegou lá, ele os recebeu, e a história diz que ele ficou 2 horas com os guardas em casa. E os guardas tentando demovê-lo da posição que ele tinha subido de ser servo do Senhor Jesus mesmo, de seguir o Senhor Jesus. E aí a palavra melhor, Policarpo, tem uma fogueira lá montada e você vai ser queimado na fogueira. Aí ele disse assim: olha, eu sei que isso é o que me aguarda, mas antes disso eu quero orar por vocês. E diz a história que ele orou por cada guarda, em especial, um por um, pela vida dos guardas. E os guardas, comovidos e tristes, levaram-no para a fogueira. Quando amarrou na fogueira, o imperador romano ainda tentou ver se ele mudava de opinião. E diz assim: Policarpo, ele tinha 98 anos de idade. Sim, Policarpo, você é um homem velho, você não precisa passar por isso, né? Então somente nega Jesus. Se você falar que não acredita em Jesus, eu vou liberar você volta para casa e morre em paz, morre sossegado em casa, não precisa passar pela fogueira. E aí Policarpo virou para ele e disse: ó imperador, 98 anos eu sirvo o Senhor Jesus sem ele me decepcionar um segundo sequer na minha vida, porque agora na minha velhice, diante da morte, eu iria decepcionar. E aí botaram fogo nele. Enquanto ele estava queimando, ele dizia assim: esse fogo queima e acaba, mas há um fogo que não acabará, preparado para aqueles que não amam e nem servem a Jesus. Foi o último discípulo morto, dos discípulos, que andavam com os discípulos, morto por causa do nome de Cristo. Esse é um dos que as vestiduras brancas foi lhes dada, e disse para ele: descanse até que o sangue de vocês seja vingado pela presença do juízo do Senhor na terra. Pergunta aí, irmãos. Esse dia é o dia mais importante da vida do ser humano? Sim. É mais importante. Mais importante. Porque o dia em que a nossa salvação confirma, é revelada para o mundo. Porque até agora a nossa salvação ela é falada por nós mesmos, pela nossa boca. Mas nesse dia confirma. E é interessante, irmãos, a gente pensa que a gente glorifica a Deus só na vida. Quando Jesus estava restaurando Pedro, a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro que Pedro iria morrer velhinho, né? E aí Lucas escreve lá dizendo assim, que Jesus falou isso para Pedro para significar que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E a gente acha que a gente glorifica a Deus só com a vida, né? Não, o cristão glorifica a Deus especialmente na morte, quando morre no Senhor, né? Quando entrega a sua vida como crente, como servo de Deus, né? Deus nos abençoe, irmãos. Então, no próximo domingo nós não teremos a lição do Apocalipse, mas aí no outro domingo nós estaremos trazendo a mensagem dos irmãos do Apocalipse, tá? Vamos estudar a palavra, leia aí o capítulo 7, que nós vamos estar trabalhando. Vamos orar então? Vamos ficar em pé, vamos orar, receber a bênção, e assim nós encerramos a nossa história. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tua palavra, Senhor, que nos é revelada, Senhor, pelo estudo, Senhor, da tua palavra, e porque ela tem, Deus, falado ao nosso coração, nos dado esperança, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem assegurado, Pai, diante de nós, a tua graça e a tua misericórdia, mesmo em face do sofrimento e morte. Queremos, ó Deus, continuar firmes, ó Pai, caminhando, temendo, Senhor,
testemunhando, Senhor, do Teu amor e da Tua bondade, Senhor. Então, dá-nos sempre, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, nos motivando, Senhor, a viver pelo Evangelho e através do Evangelho, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, Senhor, de tantos irmãos que já deram, Senhor, suas vidas por causa do Evangelho, Senhor, por amor ao Evangelho, Pai. Abençoa-nos agora, Senhor, quando voltarmos aos nossos lares, e dá-nos sempre, Senhor, a direção, a paz do Senhor a nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por tudo, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham um bom dia aí e até a tarde, à noite.